Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores aqui pela Rico, né? Virada de mês e mais uma vez a gente vai falar sobre a nossa carteira direcional. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, como é que está a recepção aí para vocês? Áudio e vídeo ok, beleza? Boa noite, Diego, Isaac, Antônio Marques aqui, acredito que seja o meu primo, né? Se não for aqui, o nome aqui, sobrenome é exatamente igual aqui. Sejam muito bem-vindos aí a mais esse encontro de investidores. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Beleza aí? Tá tudo bem? Boa noite, tudo aqui? Rayana aí, prazer aí em revê-la, sempre presente também. Boa noite aqui, maravilha aí. Então, vamos começar, pessoal. A gente já está fazendo essas transmissões aqui via live stream. Eu, particularmente, não gosto muito desse canal, né? Porque além da gente comprometer bastante a qualidade aí das palestras, né? É um programa aí que vira e mexe, aí costuma dar bastante travamentos, aí um ou outro sempre reclama aí de algum problema pontual de recepção, né? Felizmente, gente, todas as palestras a gente deixa sempre gravados ali. Eu, particularmente, faço a gravação lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, mas é um pouquinho complicado. Mas a gente já está revendo essa parte também, e eu acredito que dentro de algum tempo a gente vai padronizar e fazer tudo via Hangout, como os programas aí, os calls de fechamento da Rico, que a gente já está utilizando essa ferramenta. Além de ter uma qualidade de transmissão infinitamente superior, né, consome também uma quantidade de banda muito menor, né, então a coisa flui melhor e a gente consegue inclusive transmitir em HD. Semana que vem eu vou fazer mais uma palestra aí sobre a plataforma gráfica, né, o gráfico que vocês utilizam na Rico. Eu já solicitei para o pessoal do Educacional para que a gente faça na semana que vem essa transmissão aí via Hangout, né, porque aí eu vou mostrar o gráfico de vocês, né, tem algumas partes ali que o tamanho de fonte e letra ele é pequeno, então se a gente for fazer via live stream com a qualidade reduzida, vai complicar. Mas não tem problema, vamos tocar aqui, vamos dar início. Pessoal, quem que está começando, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, para mim aqui a imagem ela tá fluindo normal, estou com uma outra máquina aqui, estou conseguindo me acompanhar aqui, tá indo bem, mas o Marcelo aqui está comentando aqui, imagem travada, sugestão correta aqui do SD, dar um F5 ou fechar a janela e abrir novamente para descongelar. Quem está participando aqui dessa palestra, que é uma palestra que eu faço todos os meses, pela primeira vez, só para ter uma ideia aí do perfil de vocês, se todo mundo já conhece, ou tem alguns novatos, vamos lá. Silveira, boa noite. Só para ver se tem alguém que está começando pela primeira vez. O Wesley está participando pela primeira vez, maravilha. O Tony Mara, esse foi o meu primo também começando pela primeira vez. Maurício, bom, tem bastante gente aí que está vendo pela primeira vez. Então, vamos dar uma passada geral aí nas ferramentas da carteira. E para quem já conhece também, a gente sempre tem novidades de um mês para cá, né? Porque é uma carteira dinâmica e à medida que as operações vão evoluindo, a gente vai mexendo em alguma coisa, né? De maneira a otimizar o resultado delas. Então, deixa eu retirar minha imagem da tela e entrar aqui com a imagem aqui do gráfico, né, como eu gosto sempre de começar, antes de falar na carteira em si, né, começar falando aqui do nosso carro-chefe, do nosso índice Bovespa, que é ele quem direciona aí as nossas operações, né, quando ele sobe aí, ou as operações tendem a fluir no sentido de compra, quando ele cai, as operações aí ficam mais favoráveis aí a fluir no sentido de venda. E vocês podem perceber aqui que nesse último mês aqui, o nosso Ibov aqui está literalmente travado aqui, sem tendência, andando aqui na horizontal, né, ou dentro de um caixote, congestão, lateralização, tem N nomes aqui, mas o fato é que a gente passou o mês de junho aqui, literalmente aqui de lado, nem subindo, nem caindo, aqui exatamente em cima do muro. E essa condição aqui, que vocês estão vendo aqui, para efeito de operações, é a pior condição que a gente tem aí para operar. Quando a gente tem um mercado sem tendência, né, fazendo movimentos para cima e para baixo aí, erráticos, né, que não terminam em lugar nenhum. E principalmente as operações swing trades, operações que se iniciam, né, tem uma grande propensão a levar em stop logo no início. Por quê? Porque
Por exemplo, digamos aqui nesse dia que a gente iniciou com uma operação de compra, no dia seguinte aqui a operação nem ganhou força, já começa a voltar tudo de novo. Quer dizer, não dá tempo da gente proteger a operação. Então, um cenário aí muito desfavorável para que a gente inicie operações. Mas, felizmente, aí, com algum cuidado a mais que a gente teve aí nas escolhas aí no mês passado, né? Eu estou sendo bastante criterioso nas novas entradas, também um pouco mais proativo nas mudanças de stop, né? A gente até conseguiu colocar a nossa carteira nos eixos novamente. Deixa eu mostrar para vocês, antes de entrar nela em mais detalhes, né, trazer aqui o gráfico de desempenho da carteira. Aqui a gente tem aqui o mês de junho, né, o mercado aqui literalmente andando de lado aqui sem tendência, e a gente conseguiu aí devagarzinho aí levar novamente aí a nossa carteira para a direção que a gente tá tentando conseguir, que é a direção do lucro, e aumentar esse lucro até o final do ano. Então, isso a gente conseguiu, né, reduzindo um pouco a quantidade de entradas. Eu estou sendo bastante seletivo nelas, e também bastante aí proativo nas mudanças de stop. Se a gente não está conseguindo chegar nos objetivos que a gente traça quando a gente entra na operação, pelo menos a gente está saindo aí numa condição, na maior parte das vezes, com lucro menor, mais lucro, né? E também, quando não dá certo, a gente também mexendo nos stops para diminuir também aquele prejuízo inicialmente calculado. O resultado final é esse daqui que vocês estão vendo aqui, a gente conseguindo, mesmo com todo esse mês de dificuldade, conseguindo levar a nossa carteira novamente aí para cima. Bom, agora, como tem bastante pessoas aí que não conhecem ainda a ferramenta, então vamos falar agora no passo a passo como é que ela funciona, né, para que todos aí possam entendê-la. Essa carteira, pessoal, é um aprimoramento já de 2 anos, né? A gente teve início aí no conceito de carteira gráfica em 2013, depois em 2014 ela adquiriu a postura direcional, e agora em 2015 também direcional, só que ela mescla um pouquinho com operações de day trade. Para quem não sabe o que é day trade são operações que a gente faz a compra e a venda com encerramento no mesmo dia. Mas vamos falar na parte conceitual como é que ela funciona. Bom, ela trabalha com capital total teórico de R$100 mil, né, dos quais R$99 mil são destinados a operações de swing trade. O que é swing trade para quem está começando também? Se eu abrir uma operação hoje e encerrar, por exemplo, amanhã, ou encerrar daqui 1 mês, ou encerrar daqui 3 meses, não importa. Eu abri hoje e não encerrei no mesmo dia, não é day trade. A gente chama esse tipo de operação de swing trade. Então são operações aí, tem expectativa aí de se desenvolver aí em um período de tempo. Por isso que a gente chama swing trade. E boa parte desse capital, né, 99% dele, é direcionado para essas operações de swing trade. Aí eu sei que já vão me perguntar, falar, mas eu não tenho R$100 mil, é muita coisa aqui, né, eu não tenho todo esse capital. E aí? Se eu quiser seguir a sua carteira, como é que eu faço? Basta fazer uma alocação proporcional naquelas indicações de compra e venda que a gente vai colocando. Não precisa exatamente entrar naquela quantidade que a gente está colocando. Por exemplo, eu não tenho 100 mil, eu tenho R$10 mil. Ok. Se eu estou comprando de um determinado ativo aí 1.000 papéis, eu vou comprar 100 papéis. E se a quantidade ficar inferior a 100 papéis? Aí tem 2 caminhos. Se você quiser replicar fielmente a carteira, entra no fracionário. É o mercado onde a gente consegue comprar uma quantidade inferior a 100 papéis. Se não quiser entrar no mercado fracionário, ok. Aqueles ativos que dão uma condição inferior a 100 papéis, deixa de fora. Quando você conseguir entrar naquela quantidade mínima de 100, por exemplo, você entra naquela operação. Seria uma ideia também, não vai ser uma carteira exatamente igual a essa na quantidade de papéis, mas vai ficar uma carteira similar. A ideia principal é que vocês entendam esse mecanismo, né? E se não quiserem seguir fielmente, né, criem o modelo de vocês, mas dentro dessas condições de segurança que eu vou passar para vocês, né, que a gente precisa ter em qualquer carteira que a gente criar para preservar o nosso capital, que é o essencial.
Se a nossa grana for embora, se a gente perder tudo em operações, não dá mais para continuar no mercado. Então, o primeiro passo, a gente tem que cuidar muito bem do nosso capital. Bom, então, como eu estava falando, ela trabalha com 100 mil reais, dos quais 99 mil para operações de swing trade, e eu trabalho com manejo de risco de 5%. O que é isso aí, manejo de risco de 5%? Aqui, como todos vocês sabem, é renda variável, né? Muita gente olha só aquela possibilidade de ganhos altos, né? Às vezes tem determinados dias que uma ação aí literalmente bomba e ela sobe aí bastante, mas a gente tem que pensar também quando não dá certo, você compra um ativo, em vez dele subir, ele cai. Ou você opera de forma contrária, você vende um ativo. Para quem está ouvindo pela primeira vez, fala, mas como que eu posso vender alguma coisa que eu ainda não comprei? Dá para a gente fazer isso aqui no mercado de ações, pessoal. Através do aluguel de ações, a gente aluga determinado papel, depois vende esse papel, fica com ele por um período, espera que tudo dê certo, espera cair, chegar naquele nosso objetivo, recompra, né? A diferença, venda menos compra é o seu lucro, devolve aí os papéis ali para o doador, paga o aluguel proporcional ao período, que normalmente aí ele não costuma pesar, e vai ter o lucro da mesma forma. Então a gente consegue operar tanto na compra quanto na venda. Só que a gente gostaria que as operações que a gente entrasse, se eu comprei, a gente gostaria, claro, que subisse. Quando eu entro na operação de venda, se eu vendi, eu quero que aquele ativo caia para eu poder ganhar dinheiro. Mas se não acontecer isso daqui, e se quando eu comprar um papel, ao invés dele subir, ele cair, como é que eu faço? Eu vou ficar simplesmente torcendo para que ele volte a subir, ou eu vou tomar alguma determinada ação? Eu tenho que tomar uma determinada ação, por quê? Porque eu não posso deixar aí, se a operação ela seguir numa direção contrária que eu não gostaria, eu tenho que sair fora dela o quanto antes. Para isso é feito um planejamento, né, onde a gente determina ponto de entrada, objetivo onde a gente quer chegar, e se não der certo, onde que eu vou pular fora. Que seria o quê? Seria o meu stop, que eu chamo sempre de saída de emergência. Então, no caso, arredondando aqui para 100 mil reais, o que significa esses 5%? Se todas as operações que eu entrar em determinado momento, nenhuma delas der certo, quanto que eu vou perder? Todas elas derem stop, eu vou perder 5%. No caso de 100 mil reais, eu vou perder 5 mil reais. Só que, mesmo se acontecer essa situação, que seria extremamente, entre aspas, desastrosa, né? Quer dizer, tudo que eu entrei não deu certo, deu para trás e eu levei stop. Eu ainda vou estar com 95% do meu capital preservado, que me dá a chance de recomeçar tudo de novo, avaliar o que eu fiz de errado, aí, por que não deu certo, o que eu enxerguei que o mercado reagiu de uma forma diferente do que eu estava vendo, enfim. Eu tenho condições de reavaliar tudo novamente e com o meu capital praticamente intacto. Isso se chama aí preservação de capital, que todo mundo tem que ter em mente antes de pensar em começar a ganhar. Tem que cuidar muito bem aí do seu capital. Tem uma pergunta aqui do Montenegro, com relação às ordens, no caso da corretagem, como fica? Esse controle que eu tenho, nessa minha planilha, eu estou considerando valores brutos. Não está considerado aqui corretagem, emolumentos, etc. Né? Então, para você ter ali uma rentabilidade real, teria que descontar, por exemplo, a corretagem. E a própria corretagem também, ela não é fixa para todo mundo. Por quê? Porque a Rico, por exemplo, ela cobra 9,80 numa ordem de compra e 9,80 numa ordem de venda. Por isso, dependendo da quantidade de operações que cada um fizer, tem pessoas que operam mais, tem pessoas que operam menos, né? Dá para chegar nesse valor de corretagem até 3,80, dependendo da quantidade de ordens. Então, essa parte dos custos, principalmente da corretagem, também não é a mesma ali para todo mundo. Mas, de qualquer forma, essa parte da corretagem não está na conta. E nesse capital também maior aqui de 100 mil reais, né, praticamente é um valor aí que não pesa. Né? Não pesa nas operações porque o capital é alto. Agora, é claro, para quem tem um capital pequeno, esse valor aí ele tem que ser bem avaliado para verificar se compensa ou não aquela entrada. Eu tenho até uma outra palestra que eu faço de tempos em tempos, chamada Como Operar com Pouco Capital. Até quem está um pouco preocupado com essa parte da corretagem, né, em função de um capital menor, seria interessante depois
dá uma olhada nessa palestra que eu faço de tempos em tempos também, como operar com pouco capital. Eu vou até passar aqui o meu canal do YouTube, e vocês vão localizar essa palestra nesse canal. Então está aqui o meu canal do YouTube, Evandro Lima, e essa palestra de hoje também, quando eu terminar, né, a gente vou fazer o upload para lá também. Uma outra pergunta aqui do Montenegro, né, retorno em quanto tempo? Essas operações que eu passo aqui através da carteira direcional, a expectativa é de retorno inferior a 1 mês. São todas operações focadas aí no curto prazo. Então, aí costuma ter aí um giro bastante rápido. Bom, como o próprio nome diz, né, ela opera tanto na compra quanto na venda. Por isso que ela tem o nome de direcional. Se o mercado está subindo, eu vou concentrar minhas operações na ponta de compra. Quando o mercado está caindo, eu vou trabalhar na ponta inversa, né, concentrar as operações na ponta de venda. E nessa situação que a gente está nesse momento aqui, nem sobe nem desce, né, o interessante é tentar deixar a coisa um pouquinho balanceada, né? Nem concentrar tudo numa direção, nem em outra, porque de uma hora para outra esse mercado pode virar. Mas, de qualquer forma, o momento ainda é bastante difícil, né? Enquanto não tiver uma direção mais clara, é interessante a gente puxar um pouco o freio de mão, né? E ser seletivo nas escolhas. Vocês vão ver aí que, nesse exato momento aqui, eu estou com uma boa parte do meu capital disponível para novas operações, só que eu não entrei nessas operações, por quê? Porque eu estou entrando devagar. Toda essa parte laranja do gráfico aqui é todo o financeiro que eu tenho livre para novas operações. Gostaria de estar minha carteira totalmente comprometida em operações, mas não estou nesse momento em função do nosso mercado, que ele está bastante complicado. Aí tem algumas condições para simular uma condição real, né, de mercado, margens em financeiro, na condição stop para BTC aluguel. O que é isso daqui? Quando vocês trabalham na ponta de venda, que vocês alugam um determinado papel, vocês têm que deixar alguma coisa em garantia. No caso, como eu tenho giro rápido aqui nos meus ativos, eu não coloco nenhum desses ativos em garantia. Eu coloco essa garantia sempre em financeiro. E o próprio financeiro, daquele ativo que vocês alugaram, que ele entra na conta de vocês, vocês podem utilizar também. E de acordo com a variação do dia, existe uma chamada de margem. Por exemplo, você alugou hoje, papel caiu, ok. No dia seguinte você vai ter uma devolução de margem. Depois subiu, vai ter uma chamada de margem. Essa chamada de margem é a garantia, né, para que, se acontecer algum contratempo e você, por qualquer motivo ali, não encerrar esse aluguel, simplesmente a Bovespa vai pegar essa margem que foi retida e vai recomprar os papéis para devolver lá para o doador. Então é sempre pega uma margem em garantia e com um percentual ali em torno de 20%, 25%, 30%, 15%, dependendo do ativo, né? Quanto mais volátil, maior esse percentual, né? que é chamado de ágio para cobrir essas oscilações. E qual que é a pior condição para a chamada de margem? Tudo isso aí vocês não precisam se preocupar, pessoal, porque quando eu coloco a quantidade de papéis que eu vou entrar na ponta de venda ou na ponta de compra, eu já faço esse cálculo todo antes, né? Então basta quem quiser seguir, se eu estou entrando numa determinada operação com 500 papéis, já está tudo isso daí considerado, mas eu estou apenas explicando a parte conceitual, né? Como é que ela funciona para vocês. Então, para não ficar mexendo com margem todo dia, hoje chamou margem, amanhã devolveu margem, ficar com aquela condição variável, eu já separo um financeiro e já deixo bloqueado aqui na minha carteira, considerando a pior situação. Qual que é a pior situação? Eu levei stop, tive que vender por X e tive que recomprar lá mais caro, lá naquela minha condição stop. Então já considero essa condição de chamada de margem máxima para não ter que ficar ajustando isso todo dia. Em função de cada ativo, tem uma chamada de margem específica. Para vocês terem uma ideia, deixa eu entrar aqui no site da Bovespa. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque essa telinha está pequena, mas é só dar um duplo clique na tela que ela maximiza. Aqui no site da Bovespa, deixa eu aumentar um pouco mais essa tela,
Vocês vão entrar aqui no site, procurar essa parte aqui do aluguel de ações, né? Aqui ele já está fixo nos meus favoritos, mas para vocês terem uma ideia. Aqui eu estou vendo aqui Banco ABC 40% de ágio, Ambev 16%, os papéis mais negociados normalmente o ágio ele é menor. Banco do Brasil 25%, Marisa 22%, aqui, ou seja, vocês têm as margens de todos esses ativos. Então eu já considero isso naquela chamada de margem, né? Todo esse financeiro considerando esse percentual a mais. Então ele já fica bloqueado. Depois, aqui uma outra condição que eu acho interessante também colocar, o que seria isso daqui? Bloqueio financeiro para proventos até a data do pagamento. Recentemente a gente teve aí duas ações que enquanto a gente estava posicionado nelas, uma, se não me engano, foi a Raia Drogasil e a outra a VEG. A gente já saiu das operações, fechamos com lucro, né? Deu tudo certo. Só que elas, no meio do caminho elas ficaram ex-proventos. A VEG, se não me engano, ficou 5 centavos e a Raia Drogasil 11 centavos. O que seriam esses proventos? Normalmente, as empresas aí que são listadas em bolsa, né, elas, pela lei das SAs, elas são obrigadas a distribuir por ano pelo menos 25% do lucro líquido aos acionistas. Normalmente, essa distribuição é feita sob a forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, e quando isso acontece, esse valor aí que ela determina para distribuir, é lógico, é descontado do preço da ação. Então, se a gente está numa operação, a gente precisa fazer essa compensação. Aí ela determina, olha, quem tiver esse papel aí em custódia até um determinado dia, vai ter direito a esses dividendos, a esses juros sobre capital próprio, e eu vou fazer o pagamento disso daí no dia tal, do mês tal. Ela determina aí uma data, isso aí é definido em assembleia. Como a gente está numa operação de curto prazo, muitas vezes a gente já encerrou essa operação e fica aí esses juros sobre capital próprio, ou esses dividendos, para a gente receber lá na frente, conforme o que foi decidido aí pela Assembleia. Então vai ser um financeiro que a gente não vai poder contar com ele até que ele seja pago aí pela empresa. E se a gente tiver vendido, é uma condição contrária. Quem vai ter direito a receber isso daí é o dono da ação, de quem vocês alugaram. Então, parte daquela margem que vocês depositaram na Bovespa vai ficar retido até que a empresa faça esse pagamento, né, quando é retirado de lá para pagar lá para o doador da ação. Então, normalmente, eu também considero esse pequeno bloqueio até essa data. Especificamente, no caso de VEG e Raia Drogasil, como o valor aí foi muito pequeno, né, porque eu estava numa quantidade muito pequena de papéis, era um valor assim, praticamente na minha carteira, um valor irrelevante, né, e como eu estou com boa parte do meu capital livre, nesse caso específico aqui, eu não considerei essa data de pagamento, né, que eu acredito que ainda não foram pagos esses proventos. Mas ela tem essa condição também para considerar quando tiver eventos de proventos, né, também ficar retido aí essa partezinha até a data que a empresa pague. Depois, ainda para aluguel. Aquela margem que a Bovespa retém das operações do aluguel, eu vou ficar com o meu financeiro retido por 4 dias. Por que por 4 dias? Quando a gente compra e vende o papel, se eu comprei ou se eu vendi, por exemplo, o financeiro dessa venda, ele só vai entrar efetivamente na minha conta na liquidação financeira, que para ações ela leva 3 dias. Se eu comprei, ele só vai sair da minha conta 3 dias depois, né, na liquidação financeira. E quando eu alugo um papel, eu já recebi esse papel livre de liquidação financeira. Então, a condição para eu poder encerrar um aluguel também é que esse papel esteja desimpedido, né, esteja livre também. Então, eu tenho que esperar esses 3 dias úteis, ou seja, ocorrer a liquidação financeira, para poder solicitar o encerramento do aluguel. E a margem volta no mesmo dia? Não, aquela margem que foi retida volta no dia seguinte. Por isso que eu tenho aqui D mais 4.
Então esse é um inconveniente quando a gente opera na venda. A partir do encerramento de uma operação, eu fico quase que uma semana ali com o meu financeiro retido, né, sem poder utilizá-lo para novas operações, porque eu só vou receber essa margem de volta no quarto dia útil seguinte. Depois, parte dessa questão já foi perguntado, né? Os valores que eu tenho aqui na carteira, eles são valores brutos, ou seja, não está considerado aqui nem emolumentos, nem corretagem, que é a parte que impacta mais, nem o aluguel e nem a tributação do imposto de renda, que para ações é 15%, se for swing trade, e se for day trade é de 20%. Depois o que mais? Eu tenho um critério para alocação de ações, que eu coloquei aqui peso 2 e peso 1. Se o ativo que eu escolher ele pertencer à carteira teórica do IBOV, eu vou atribuir peso 2, porque são ativos mais líquidos. Já foi um critério que eu criei. Poderia ter criado qualquer outro ativo. Quando ele pertence à carteira teórica do IBOV, que tem aproximadamente uns 70 ativos, eu dou peso 2 para o ativo, e quando não pertencer, eu coloco peso 1. Aí eu tenho uma condição para, mesmo que eu tenha aí financeiro na carteira, para não entrar mais nenhum ativo, que eu chamei essa condição de stop breaker. O que seria isso daí? Eu tenho, de acordo com esse critério de pesos, um limite máximo de ativos para compor a carteira. Por exemplo, se todos os ativos que eu escolhi pertencerem à carteira teórica do IBOV, eu vou ter um máximo de 8 ativos. Se nenhum pertencer, um máximo de 16. Como na prática eu vou ter sempre alguns que pertencem e outros que não pertencem, eu vou ter sempre entre 8 e 16 ativos. Então vamos supor aqui que eu estou com a minha carteira exatamente com 16 ativos. Tenho aí no financeiro disponível. Posso comprar ou posso vender mais algum ativo? Entrar com o 17º ativo? Não, não posso. Mas eu tenho grana aqui, não posso fazer isso daí? Não, não pode, por quê? Porque você já está com a quantidade máxima excedida. Então eu tenho que esperar encerrar alguma operação para entrar uma nova compra ou uma nova venda. E a outra condição qual que é? Risco atingido. Eu estou trabalhando aqui uma condição de gerenciamento de risco de 5%. Se eu já estou com todas as minhas operações com esse limite de risco atingido, 5%, mesmo eu tendo grana ali para entrar numa nova operação, eu não posso entrar, por quê? Porque vai ultrapassar esse manejo de risco que eu limitei em 5%. Eu não posso deixar o limite de risco subir para 6%, por exemplo. Então também vou ter que esperar alguma operação encerrar, né, para poder abrir uma nova. Até hoje, né, desde que eu comecei com esse critério, nunca utilizei aqui esse stop breaker. Mas, sei lá, teoricamente aí pode acontecer alguma situação, até porque a gente vai sempre mexendo nos stops ao longo do tempo, né? Então eu posso mexer no stop, reduzo ali o limite de risco, mas eu estou inchando a carteira com quantidade de ações, né? Então pode ser que eu chegue em algum momento, né, nessa condição onde eu não possa mais entrar com operações novas. Mas foi um critério que eu coloquei e ainda estou mantendo. Depois aqui, vamos seguir em frente aqui. Como é que eu movimento os stops aqui das minhas operações a partir do momento que elas deram entrada? Aí eu tenho 3 regrinhas aqui que eu costumo seguir, né, para mexer nos meus stops. A primeira é bastante simples, né? Entrei numa determinada operação, vamos supor uma operação de compra. Ela vai, hoje subiu, amanhã caiu um pouco, depois subiu mais um pouquinho, enfim. Um determinado dia ela fechou, ali eu estou com exatamente 2,5% de lucro naquela operação. O que eu vou fazer nesse dia especificamente? Preço de fechamento. Eu vou pegar o meu stop, não importa onde ele esteja, e vou levar lá para o break-even, vou levar ele lá para o 0 a 0. Ou seja, se a partir daquele momento a operação desandar, pelo menos aí eu não vou ter prejuízo com ela. Vou sair do 0 a 0, não vou ter lucro, mas já eliminei a situação de risco, né? Não vou ter mais prejuízo. E a partir daí, né, depois ela avançou, por exemplo, mais 3%. Deixo
2,5% de folga para o mercado em qualquer correção. Ou seja, eu vou deixando sempre um limite de correção, né, se começar a voltar, de 2,5%. E vou tentar levar essa operação até lá o meu objetivo. Se não chegar lá, pelo menos eu vou sair com lucro. Lucro menor, mas provavelmente eu vou sair com lucro. Uma outra condição seria o quê? Topos e fundos, seguindo os zigue-zagues da tendência. Aqui fica mais fácil eu pegar um gráfico qualquer aqui só para mostrar para vocês. Como tem gente nova aí, eu tirei um pouco essas marcações que eu tenho, só para falar um pouco isso de forma macro. Faz de conta que isso daqui fosse um ativo, que eu entrei na posição de compra. Fiz a minha compra nesse momento, o meu stop aqui, minha saída de emergência está aqui embaixo, abaixo desse último fundo. Só para entender a dinâmica da coisa. Então, eu fiz a minha compra, por exemplo, nesse dia. Estou com o meu objetivo, sei lá, aqui em cima em 56. Aí, no dia seguinte, subiu, opa, não subiu, caiu um pouquinho, subiu de novo. Está fazendo esse movimento. Começou a cair. Começou a cair, diminuiu o meu lucro, mas não tem problema. Meu stop aqui inicial está aqui embaixo. Aí, o que ela fez? Fez um novo fundo mais em cima, não fez? Então, o que eu vou fazer? Formou esse fundo mais para cima, independentemente da operação estar no lucro ou estar no prejuízo, eu tiro o meu stop daqui e levo ele para cá. E continuo lá, seguindo, né, perseguindo lá o meu objetivo. Então, aqui já estamos vendo aí a segunda regra, dos 2,5%, essa regra é chamada de topos e fundos. Fundos, quando é operações de compra, e topos, quando é operação de venda, formou um topo mais abaixo. Se o meu stop está aqui, eu levo para cá, e assim sucessivamente. Então, vou levando a minha operação, né, até, opa, aqui se for 56, nesse momento aqui, chegou na operação. E um pouquinho antes também, ela formou um novo fundo mais acima, que eu já teria pego o meu stop daqui e levado para cá, também seguindo essa regra de topos e fundos. Depois, a gente tem uma outra regrinha também, vamos voltar lá para a carteira, que eu coloquei essa regra como opcional, porque não é sempre que eu a aplico, inversão de movimento. Essa regra de inversão de movimento, o que é? Eu estou comprado, de repente aí formou um sinal de topo que vai começar a voltar, eu posso ou não aplicar essa regra. Se eu sentir que o momento é preocupante, eu aplico essa regra ou não. Por exemplo, no dia de hoje, tem uma operação que eu estou comprado, que é com a Equatorial. Então, vamos puxar aqui o gráfico da Equatorial. Essa operação, a gente já está aí, no fechamento de hoje, com 3% de lucro nela. O objetivo dela, se não me engano, está em R$38, não me lembro exatamente o ponto que a gente entrou, né? Mas, de qualquer forma, a gente já está no lucro com ela. Eu acho que foi, se não me engano, a gente entrou em 35,05. O stop aí por aquela regra dos 2,5%, nesse momento ele está em 35,20. Está exatamente aqui nesse ponto. E hoje, no dia de hoje especificamente, ela começou bem o dia, no final voltou tudo, deixou aqui essa sinalização aqui com essa sombra grande para frente e esse corpo pequenininho aqui embaixo. Isso daqui é uma sinalização de topo dizendo que ela pode começar a corrigir. E se começar a corrigir, tem uma boa chance de bater aqui no meu stop que está logo aqui nos 35,20. No dia de hoje eu apliquei essa regra aí de inversão de movimento. Baixei o meu stop para 35,95. E por que eu apliquei essa regra? Como eu falei para vocês que é uma regra opcional. Justamente por conta disso. Do nosso mercado. Que ele está literalmente muito arisco aqui, sem tendência, né? Fazendo movimentos erráticos. Está numa condição aqui, hoje subiu, amanhã pode cair de novo. Como pode subir, quer dizer, ele está totalmente aí imprevisível. Então, estou trabalhando aí com freio de mão puxado, por isso que a gente está conseguindo aí essa reversão da carteira, trazendo ela para os eixos novamente. Então, estou trabalhando aqui com freio de mão puxado e bastante proativo nas operações. Então, hoje especificamente, por essa condição de mercado sem tendência,
Se ele já estivesse tendência de alta, eu ia deixar provavelmente a operação solta. E ele começasse a corrigir sem problema. Mas nessa condição difícil, eu já fiz essa mudança de stop aqui na carteira de hoje, passando o stop da operação de 35,20 para 35,95. Se bater nesse valor, a gente vai fechar ela provavelmente aí em torno aí de uns 3% de lucro. Ao passo de deixar ela voltar lá nos 35,20 perto do ponto de entrada, talvez a gente vai fechar aí com 0,5% de lucro, enfim. É uma condição aí que eu avalio, né? Nesse momento eu achei interessante a gente aplicar a regra. Então são as 3 regras para as operações de swing trade. 2,5%, topos e fundos e inversão de movimento. Vamos lá, aqui, deixa eu só ver aqui uma pergunta aqui, que o Rico comentou aqui, como ótima pergunta. Rodgok, quem opera as entradas e os stops? O investidor através do HB ou a própria Rico? Pessoal, todas essas indicações, aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que elas são passadas. Aqui, na página da carteira direcional, vocês veem aqui em análise de mercado, carteira gráfica direcional, ou pelo site novo da Rico, tanto faz também, no canto esquerdo aqui, análises, carteira gráfica direcional. Vocês vão cair aqui nessa página. E aqui embaixo tem uma seção chamada Fique de Olho. Então, todas as operações de swing trade que eu vou dar entrada, tanto na compra quanto na venda, elas vão aparecer para que vocês possam se programar de forma antecipada. A minha sugestão é sempre, esqueça um HB. Por quê? Nem sempre quando a operação aparece lá no HB, ela está no momento correto. Então, se já tem essa situação aqui, esse fique de olho, a ideia é que vocês já se programem com antecedência para entrar naquele exato momento, a hora que bater naquele preço. Então, todas as entradas, compra ou venda, para amanhã, por exemplo, eu estou com esses 3 de olhos. Uma possível venda em Cirelo, uma compra com Energias Brasil e outra compra com o Banco Itaú. Depois, aí, se der tempo, a gente pode comentar também os porquês aqui dessas entradas. Mas aqui tem aqui o ponto de entrada, né? Se bater nesse valor, aonde que eu vou entrar. Aqui o objetivo, aonde eu quero chegar. E aqui o stop, se não der certo, aonde que eu vou pular fora. Tudo isso daqui, condição inicial da operação. Como eu falei para vocês, conforme a operação vai se desenvolvendo ou se eventualmente desandar, eu já vou mexer nesses parâmetros. Todas as operações que sofrem mexida nesses parâmetros, elas vão aparecer aqui no site ou no relatório, deixa eu ver se aqui tem alguma, com um asterisco aqui do lado. Se vocês entrarem, a ideia é que vocês entrem no site todos os dias e verifiquem aí se alguma operação sofreu alguma mudança em algum parâmetro. Né? Então, de stop, ela é marcada aqui sempre com asterisco, aquelas operações que sofreram alteração. E aqui já tem aquelas quantidades calculadas em função de todos aqueles critérios que eu falei para vocês, né? Para 100 mil reais, por exemplo, de Cirela, se eu for vender, vão ser 1.100 papéis. Para Energias Brasil, se eu for comprar com 100 mil reais, 1.200 papéis. E para 10 mil reais, 1.200 dividido por 10, 120, ou 100 papéis, né, se quiser ficar com o lote inteiro. Banco Itaú, 400 papéis. Para 10 mil reais vai ficar no fracionário, seriam 40. Ou entra no fracionário, né, ou deixa essa operação de fora. Agora, independentemente disso, já que a pergunta foi lá no HB, sempre quando a gente passa essas operações são efetivadas, costuma aparecer um pop-up lá no HB, uma operação chamada Operando com Você, tanto na compra quanto na venda. Quem seguir essas estratégias, se não der certo e bater no stop, a corretagem é isenta, vocês não pagam a corretagem, ou seja, se vocês ganharem dinheiro, vocês pagam a corretagem, se não der certo, se vocês perderem, a corretagem fica por conta da Rico. Só que é uma ferramenta sistêmica. A partir do instante que ela é alimentada, com esse valor de entrada, esse objetivo e esse stop, não tem mais como mexer. É que nem uma ordem que vocês abram aí através do HB, né, uma ordem stop, para que aquela ordem seja modificada, é preciso que vocês cancelem aquela ordem e abram uma outra. Então, operando com você, não tem como mexer. Então, sempre quando eu fizer uma revisão nesses parâmetros, quem quiser, fica sempre como sugestão, quem quiser alterar ou seguir essa sugestão de mudança, vai ter que cancelar aquele operando com você, né? Se essa sugestão de mudança, o stop ainda estiver na zona de prejuízo, por exemplo, caso de Ambev. Eu comprei a Ambev a R$19.
mexi no meu stop hoje em 18 para 18,74. Já mostro para vocês o porquê que eu fiz isso, né? Teve uma notícia aí um pouco negativa para a Ambev, de redução aí de produção de cerveja. A Ambev cedeu um pouco mais forte hoje, e a gente tem o último fundo da Ambev, até pegar o gráfico dela, a BEV3, a gente tem um último fundo para a Ambev em 18,75. E ainda com esse mercado complicado, eu sei que a Ambev é um ótimo ativo para a gente ter em carteira, para longo prazo aí é excelente, né? Altamente recomendável, que está firme em tendência de alta aí por muitos e muitos anos, né? Então realmente aí é um ótimo ativo. Mas aqui, como são operações de curto prazo, eu achei interessante, já tinha esse fundo mais acima, levar o meu stop aqui para cima. Então diminuir aquela condição inicial de perda. O stop original estava em 18,05. Quem entrou pelo operando com você, o stop está em 18,05. Se você decidir, estiver operando com você, você fala, não, para mim é 8,80. Ok, deixa a operação seguir. Se bater nos 18,05, você vai ter perda, mas não vai pagar corretagem. Mas eu prefiro, Evandro, por exemplo, se eu estou nessa situação, a corretagem, se ela eventualmente der uma desandada, não tem nada que indique isso nesse momento, mas se ela der uma desandada e eu tiver que encerrar a operação em 18,05, a corretagem é o que menos vai me impactar, porque com certeza em financeira eu estou perdendo muito mais do que os 9,80 da corretagem. Então eu preferiria fazer a mudança do stop, mesmo se a operação estando no prejuízo, ok, se bater nos 18,74, como eu saio do operando com você, eu vou ter que pagar a corretagem, mas em compensação meu prejuízo financeiro vai ser muito menor do que eu deixar ela voltar até aqui. Então aqui são sempre sugestões de mudança. Quem quiser seguir, segue as... Deixa eu voltar lá no site. Quem quiser seguir, segue as alterações. Quem não quiser, leva o operando até o final. Eu sempre gostei de adotar uma postura mais dinâmica, porque o nosso mercado, nos últimos anos, ele está sendo um mercado bastante difícil. Mesmo em momentos que ele pega a tendência, não é uma tendência muito duradoura. Então a gente não tem aí um histórico de muitas operações que conseguem cumprir 100% o script. E eu percebi, fazendo um backtest aí nas minhas operações, eu sempre gostei de adotar uma postura mais dinâmica, que você fazendo essas mexidas, de vez em quando a gente sai prematuramente de uma operação, como foi o caso aí recentemente que eu saí de Hidrogasil por aquela regra dos 12.000%, ela voltou a subir. Então, possivelmente vai chegar lá no objetivo nosso de R$ 43. Quem continua deve estar bastante contente aí, porque hoje a Hidrogasil voltou a subir e está mais perto do objetivo. Mas, no geral, aí, adotando esse critério, sendo mais proativo, ficando mais de perto com os trades, a gente tem um histórico aí de sucesso muito maior do que se ficasse aí simplesmente sem fazer nada. Saindo um pouquinho desse escopo aqui, deixa eu puxar um outro histórico para mostrar para vocês. Vamos lá, aqui, deixa eu abrir aqui, peraí. Abrir, peraí, vamos lá. Aqui. Aqui, pessoal, é um histórico que eu tenho das operações que eu passo sempre através do fórum, bem antes de começar esse conceito da carteira, né, mas eu tenho um controle desde 21 de maio de 2012. Isso daqui não é carteira, não vão confundir essa rentabilidade que vocês vão olhar, que é uma rentabilidade bastante significativa, com ganhos reais como se fosse uma carteira. Mas é simplesmente uma soma algébrica, né, de percentuais, né, dessa coluninha aqui. Aqui eu ganhei 0,61%, 1%, 2%, 7%, aqui eu perdi 2%, é simplesmente essa soma algébrica. A gente está com um total, de 2012 para cá, de 1.405 operações, das quais 885 fecharam positivamente, com lucro, né, não necessariamente objetivo, mas fecharam positivamente, e 520 fecharam no negativo. E a gente está com uma rentabilidade acumulada, soma algébrica dessas operações, de 810%. Mas por quê? Porque eu estou sempre ali em cima dos trades, né? Sempre mexendo nos stops. Se eu tivesse ficado simplesmente parado, deixando aí aquela condição de 8,80,
muito possivelmente aí, eu nem sei se a gente estaria aqui com uma rentabilidade positiva, porque o mercado realmente, nos últimos anos, está um mercado bastante difícil. Mas o Operando com Você, ele é sistêmico, né? Quem optar por seguir até o final, né? Se bater naquele stop do Operando, vai ter a corretagem isenta. Se quiser seguir as alterações que eu proponho, basta cancelar aí o Operando com Você e abrir uma nova ordem manual. Mais uma pergunta aqui do Paulo, no caso, do alvo programado. O alvo programado, pessoal, é um similar ao Operando com Você. Deixa eu só entrar rapidamente nele aqui para mostrar do que se trata. Alvo programado, está aqui. Esse aqui é o alvo programado da semana. Então aqui, todo final de semana, a gente faz um estudo aí do mercado de modo geral, né, e tenta aí antever para a semana que vai iniciar, o que pode sair em termos de operações, ou no sentido de compra, ou no sentido de venda. Essas daqui são as operações que estão correndo aqui ao longo da semana. E aqui tem os parâmetros, aqui, pontos de entrada, o ganho, e se não der certo, o ponto de saída. Independentemente de carteira, quem quiser seguir alguma dessas estratégias, é só clicar aqui em participar, colocar a quantidade, e se bater nesse valor aqui programado de entrada, automaticamente vocês vão estar dentro aí daquela operação. Não necessariamente essas operações vão compor a carteira direcional, mas de qualquer forma elas vão seguir aquele mesmo conceito do alvo programado. Se bater no loss, vocês não pagam a corretagem e só vão pagar a corretagem se vocês ganharem dinheiro. Especificamente, como não necessariamente essas operações aqui vão entrar na carteira direcional ou compor aqui as estratégias diárias, a partir dessa semana, né, eu conversei ali com o pessoal aí da nossa equipe, né, falei, eu acho legal a gente começar a dar um acompanhamento também nessas operações. Por quê? Vira a semana, dessa semana para a próxima semana, simplesmente aqui a gente vai ter um apagão dessas operações. E o pessoal que entrou nas operações vão ficar sem acompanhamento, né, das operações, como é que a gente faz? Então eu sugeri aí, já comecei a fazer a partir dessa semana, fazer também um acompanhamento dessas operações que estão sendo startadas via algo programado. Então, coloquei no site também, né, um relatório que eu preparo diariamente chamado Call, também todas as operações que forem acionadas a partir dessa semana via alvo programado, vocês vão ter também um acompanhamento aqui através do site. Por exemplo, o Ultrapar foi acionado, né, está no alvo programado, mas não está na carteira direcional. Por quê? Na carteira direcional só entra as operações que eu coloco aqui no Fique de Olho. Normalmente eu procuro extrair também lá do alvo programado, mas não necessariamente todas as operações. Mas o conceito aí é o mesmo. E complementando a última pergunta aqui do Montenegro, o mínimo é 100 mil, mas depende da quantidade de participantes, pode ser operada com valores maiores. Sim, a minha carteira teórica ela trabalha com 100 mil reais. Se alguém tiver um capital maior de 500 mil, é só multiplicar ali, por exemplo, a quantidade que eu coloquei de papéis vezes 5. E em contrapartida, para um capital menor, também reduzir ali de forma proporcional. Gui, a gente está perguntando se a NIM deu compra, porque eu não queria fugir muito do foco aqui da palestra, mas vamos dar uma olhada rapidamente. A NIM Educação foi uma que subiu bastante forte hoje. Graficamente, ainda não deu compra, não. A gente poderia tentar uma antecipação com ela, talvez aí acima da máxima de hoje, ou mais precisamente, se quiser uma entrada antecipada acima aqui de 20 e 18, dá para tentar uma antecipação, mas o ideal mesmo é esperar romper aqui 23,70, 24 reais. E aí daria para a gente trabalhar com o objetivo de alta em 31 reais, e o stop gráfico estaria aqui abaixo de 20,82, o stop gráfico estaria aqui em 20,80. Ela subiu bastante hoje, né, mas graficamente ainda não deu compra. Dá para tentar uma antecipação na superação da máxima de hoje ou de ontem, a partir de amanhã, mas ainda com um lote pequeno. Esperar romper essa região de resistência para entrar aí, para completar o lote, né, e entrar com uma quantidade maior. Bom, vamos voltar aqui
na nossa palestra, né, no foco da palestra. Então está explicado aqui bem a parte de swing trade, agora vamos à parte de day trade, que é a novidade para esse ano. Esse ano, para dar uma turbinada um pouco melhor aí na carteira, eu resolvi introduzir algumas operações de day trade, até porque nesse momento aqui a gente está tendo mais facilidade no day trade, pegando ali o humor do mercado. O dia está de bom humor, a gente vai concentrar as operações na compra, mercado de mau humor na venda e assim por diante. Então, a gente tem conseguido movimentos mais fáceis no day trade, no dia a dia, do que para as operações de swing. Então eu resolvi tirar 1% do meu capital da carteira, né? Se ela trabalha com 99 mil, 99% fica para as operações de swing e apenas 1% para day trade, e no caso eu comecei esse ano com o mini índice. E esses 1% como eu estou trabalhando com 100 mil reais, para mim representam R$1.000. Com R$1.000, no day trade pela Riva, a gente consegue operar 5 contratos. Para quem não sabe o que é mini, do que a gente está falando aqui, eu estou falando aqui de mini contratos de índice futuro, né? Eu acho que eu devo ter também lá no meu canal do YouTube alguma palestra específica aí falando sobre o que são mini contratos, mas sem entrar muito nesse mérito agora, porque senão também a gente acaba extrapolando demais o tempo, né? Eu estou trabalhando aqui com mini contratos. E para operar esses mini contratos de índice pela Rico no day trade, para cada mini contrato, eu preciso de R$200 em capital. Então é um valor muito pequeno, né? Que está sendo literalmente a vedete aí desse ano, porque investidores com capital bastante pequeno conseguem aí fazer operações bastante interessantes aí com capital reduzido. Mas o que eu peço para o pessoal, no caso da minha carteira, eu estou compondo aqui, estou reservando 1% só do capital dela. Porque aqui no day trade a gente trabalha aí praticamente gerenciamento de risco aí, quase que não existe. A gente trabalha com stops bastante salgados, né, normalmente stops iniciais de 50%, 30%, 40% do valor colocado, algo que seria totalmente inadmissível numa operação de swing trade. Mas, para o meu capital total de 100 mil, se eu fizer um monte de operações desastrosas e perder esses R$1.000, fica fácil eu recompor. Agora, para aquele investidor pequeno, que tinha uma poupança aí, sei lá, com R$1.000, por exemplo, tirar da poupança e colocar lá só para fazer os day trades, é bastante arriscado. Então, o que eu sempre recomendo, quem for operar mini índice, eventualmente fala, não, eu quero só fazer essas operações com mini, porque a gente está conseguindo resultados bons, né? Para mim, por enquanto, essa parte aí do swing não dá para fazer, mas o day trade eu quero fazer. O que eu peço? Opera um mini contrato apenas. Por quê? Um mini contrato, ele vai consumir R$200. E o que são R$200? De repente é o valor aí de uma balada de final de semana, um cinema, um jantar aí, um passeio, um pequeno lazer, quer dizer, um investimento pequeno que normalmente vocês já fazem periodicamente, e aquele valor gasto, né, gastou, se divertiu e está tudo certo. Para não ficar com aquele peso em cima, né? Fala, meu Deus do céu, coloquei os R$200, não posso perder. Não, já considera os 200 perdidos, faz de conta, deixou de ir para a balada essa sexta e pegou esse valor aí para fazer essas operações. É o que eu recomendo, não entrar com valor muito grande se você não estiver fazendo a diversificação. Mas vamos lá, como é R$200 por contrato, eu trabalho aqui que eu tenho R$1.000, eu consigo trabalhar com 5 contratos. E o mini índice, ele trabalha com pontos. Cada ponto do mini índice vale 20 centavos. Como eu estou trabalhando com 5 contratos, cada ponto vai dar o quê? Vai dar R$1. Então, ou seja, a valorização em pontos que eu conseguir vai ser, no meu caso, exatamente o retorno em reais. E como é que são passadas essas indicações de compra ou de venda? Primeiro canal aí, onde essas operações são passadas, é esse relatório que eu preparo todos os dias, chamado Call. Esse daqui é o relatório de amanhã. Ele tem uma série de informações, né? E aqui no final, tem sempre o estudo prévio que eu faço, tanto para o mini índice, né? Quanto para o mini dólar, onde eu procuro antever, a gente nunca sabe se o mercado vai amanhecer de bom humor ou de mau humor, né? Mas sempre que possível eu procuro cercar as operações
dos dois lados. Então aqui eu tenho a descrição do que aconteceu no dia de hoje, e esse já é o estudo para o pregão de amanhã. Então se ele sair por cima, eu estou imaginando uma compra aqui ou nesse ponto, aqui é o objetivo onde eu quero chegar, e se não der certo, o meu stop ele vai estar aqui embaixo. Se ele amanhecer azedo, de mau humor, eu pretendo vendê-lo aqui, meu objetivo de queda está até esse ponto, né? E o meu stop aqui, não me lembro exatamente que ponto que está, deixa eu ver aqui, o stop está na venda 53.900, está exatamente aqui em cima. Eu sei que está pequenininho, mas isso vai naquele relatório. E, aliás, quem quiser receber esse relatório diariamente, que é um relatório que eu preparo todos os dias, é só mandar um e-mail para analises@rico.com.vc, colocando aí o código de cliente de vocês, né? E aí vocês vão recebê-lo diariamente. Independentemente disso, é só chegar aqui também na página das estratégias, tem um botãozinho aqui chamado baixa aqui o call diário, que vocês podem baixar o PDF também por aqui. Então tem os dois canais para que vocês possam recebê-lo. Deixa eu só dar mais uma olhadinha no chat. Guianji, a carteira direcional opera só topos e fundos, ela procura operar a tendência, Guianji. E normalmente aqui eu procuro seguir a direção do nosso carro-chefe. Como nesse momento nosso carro-chefe está sem direção, nesse momento eu estou tentando aí, estou procurando mesclar um pouquinho entre compra e venda, mas sendo bastante cauteloso nas escolhas. O Paulo está comentando ainda sobre o alvo programado que tinha o estudo de domingo. Pois é, o estudo de domingo, aquele programa em si, estudo de domingo, ele não existe mais. Porém, esse estudo que ele está fazendo hoje, normalmente aqui sou eu, mas eu concedo essas operações junto com a equipe técnica aí na segunda-feira, né? Mas eu procuro alimentar essas operações de compra e venda no final de semana. Futuramente, já conversei ali com o pessoal interno, mas é claro, isso vai depender de desenvolvimento, porque essa página aqui do alvo programado, ela é uma página semi-automatizada. A minha ideia seria qual? Futuramente, eu não sei quando isso vai acontecer, mas é criar também o quê? Assim como as operações vão aparecer aqui, criar um pequeno vídeo aí, sei lá, de 30 segundos, individualmente para cada operação, falar, olha, por que eu estou pensando em comprar Smiles? Por que eu estou pensando em comprar Suzano? E assim por diante para cada uma dessas operações, para que fique um pouco mais claro para vocês o que eu estou enxergando, né? Além dessa descrição aqui, o que eu estou enxergando graficamente, né? Que pode fazer com que aquela operação de compra se desenvolva ou com que aquela operação de venda também venha se desenvolver. Só que hoje a gente não tem como introduzir esse vídeo aqui na página, porque como eu falei para você, uma página aqui que ela vai ser na medida que eu tenho aí um sistema para fazer os impulsos das operações, e ele vai fazendo a alimentação de forma automática. Então eu teria que mexer aqui, fazer uma mexida por parte de TI para incorporar esse vídeo. Então futuramente eu acredito que a gente deva ter isso pronto. Mas independentemente disso, pessoal, eu fico no fórum da Rico durante todo o pregão. Para acessar o fórum, vocês podem acessar por aqui no dashboard do lado esquerdo, né, depois de se autenticar, e aí vocês vão cair nessa página aqui da Rico. E aí é só me perguntar, Evandro, por que você ouviu no alvo programado que tem uma indicação lá de compra com Smiles? O que você está enxergando aí? Por que você achou interessante essa compra com Smiles? Mesmo que você não tenha tempo de acompanhar o fórum durante o dia, não tem problema, deixa a sua pergunta, eu vou responder. Quando você chegar lá à noite, é só procurar por ela que vai ter resposta, né? E aí, possivelmente, eu vou colocar, além da resposta ali na escrita, vou anexar um gráfico ali para ficar a coisa mais clara. Mas aquele programa gravado aí, antigo, a gente não tem mais nesse momento, né? Mas eu pretendo aí futuramente também que a gente tenha vídeos para cada uma daquelas indicações. José, aqui, Evandro, corri para pegar a sua palestra. Se você chegou agora, José, não fica preocupado não, a gente já está mais ou menos ali com ela um pouco adiantada, mas eu vou fazer o upload lá depois no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, então você vai ter como rever o início dela. Pergunta, que a carteira direcional dos últimos 12 meses ficou abaixo ou
acima do CDI. Olha, eu tenho feito essa carteira direcional aqui ano a ano, então eu zerei ela novamente. Para esse ano de 2015, ela está muito, muito acima. Para você ter uma ideia, situação de hoje, como é que a gente está em termos de rentabilidade? Eu sei que isso daqui é valor bruto, mas mesmo descontando tudo, com certeza vai estar muito acima. A gente está dos 100 mil reais, nesse momento, se eu pegar e encerrar todas as minhas operações, quanto que a gente vai ter de lucro nesse momento? 21.620, ou seja, 21,62%. Quer dizer, a gente está com uma situação aí bem acima do CDI. Voltando lá nas operações de day trade, né? Então, aí aquele cuidadozinho que eu comentei. Então, a primeira indicação, sempre através do call, e as demais indicações, pelo fórum. Pelo fórum aqui da Rico. Então, o que eu peço para o pessoal? Tudo que for relacionado, deixa eu só me autenticar novamente, pessoal. Vou voltar aqui rapidamente aqui a minha imagem, que eu estou vendo que ele perdeu aqui a autenticação. Só um segundo. Vocês vão estar vendo aqui a minha imagem, mas eu já, rapidamente aqui, eu já volto para a imagem de vocês. Aqui, peraí, vamos lá aqui. Então, deixa eu só fazer a minha autenticação e eu já volto para lá. Eu quero mostrar uma coisa bastante interessante. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu peço sempre para o pessoal, quando abrir um post, que vocês padronizem pela série vigente. Nesse momento aqui, a gente está com a série WinQ15. Aí tem um campinho de busca, aqui do lado direito do fórum. Para quem fala, olha, o meu interesse aqui, eu sei, tem muita coisa ali, mas eu tenho um capital bastante reduzido, eu só estou interessado aqui nessas operações de day trade. Então, tudo que for falado de operações de day trade, eu quero ficar sabendo aí, se tem alguma coisa para entrar, se já entrou alguma coisa. Aí basta colocar aqui na busca o WinQ15, aplicar esse filtro, e todos os posts que foram abertos aqui relacionados ao índice, vai estar listado aqui. E aí, quando ele fizer as atualizações, só vai aparecer post do mini índice. E se alguém abrir com o código WinQ, Mini, Win, com nome diferente, simplesmente esse critério de busca aqui vai falhar, não vai mostrar aquele post. Por isso que eu insisto com o pessoal que padronize, quando for falar do mini índice, abra um outro post aqui, abra o post com o título WinQ15. Porque aí facilita, quem tiver interesse apenas no mini índice, olhar aqui, coloca na busca o WinQ15, vai fazer o filtro e ele vai estar sempre buscando aqui por esse critério. Um outro fala, não, eu tenho interesse em Petrobras, só fugindo um pouquinho, mostrar um pouco o campo da busca. Um outro filtro aqui, eu quero saber aqui tudo que foi falado sobre a Petro, né, e ele vai mostrar também os posts que foram falados sobre a Petro. Então, também isso facilita bastante. Aqui, algumas notícias que eu postei, prejuízos com corrupção, quer dizer, tudo vai aparecer, né? Para quem chega à noite do trabalho, também vai verificar o que foi falado sobre a Petro. Então, tem essa facilidade aqui pelo fórum. Por isso que eu peço para que se padronize. Então, as indicações, a primeira, sempre pelo fórum, e as demais aí, através do fórum, né, que eu toco aí durante todo o pregão. Onde que está aqui? Está aqui. Encerramento máximo dessas operações. O Mini, ele funciona das 9 da manhã até as 6 da tarde. E eu sempre, né, se tiver alguma operação aberta, encerramento máximo 15 minutos antes de acabar o pregão. Por quê? Porque a gente está fazendo day trade. E o day trade, ele trabalha ali com aquelas ferramentas que facilitam vocês trabalhar com capital menor, mas ele tem um robozinho para que, se vocês por algum motivo não zerarem a operação no final do dia, 10 minutos antes de encerrar o pregão, o robô vai lá, trava a operação de vocês e encerra lá no leilão de fechamento. Para não ficar à mercê desse encerramento via leilão, eu prefiro ter o controle na mão, né? Então sempre encerro as minhas operações
5 minutos antes do robô atuar para ficar tranquilo, então no máximo 17h45 a gente encerra qualquer operação. Esteja ela no ponto que estiver, lucro, prejuízo, não importa. 17h45 é o horário limite para encerrar qualquer operação. Depois, os estudos que eu passo são baseados sempre no gráfico de 15 minutos e com relação de risco. O que é essa relação de risco? Eu tenho sempre um ponto de entrada, onde eu quero chegar, e o stop se não der certo. Preferencialmente acima de 1:1, mas nem sempre a gente consegue aí essa condição. Mas então, por isso que eu coloquei preferencialmente acima de 1:1. Eu tenho aquele estudo que eu mostrei para vocês agora há pouco, com o mini índice pelo relatório do Call. E é bastante comum na abertura, né, quando a gente tem um noticiário um pouco mais forte, abrir com gap de alto, com gap de baixo, enfim. Abrir com gap na abertura. E muitas vezes a entrada ela já acontece dentro daquela zona que a gente definiu aí para compra, acima do ponto que a gente gostaria, tá? Se for no sentido de compra. E aí como é que eu faço se ele abrir com gap acima daquele ponto? Bom, pulou no ponto de entrada, o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou esperar passar 5 minutos aí para tirar aquela turbulência inicial. Está dentro da zona de entrada ainda, e eu ainda tenho pelo menos 50% de alvo a cumprir, eu tinha um ponto de entrada inicial e tinha um objetivo onde eu quero chegar. Eu vou medir o ponto que ele vai estar depois de 5 minutos, ainda tem metade do alvo para cumprir, ok, eu entro. Não tem menos de 50%, deixa passar aquela operação, vamos ficar para uma próxima. E o stop, como é que vai ficar dessa operação que abriu com gap? Tinha aquele meu stop inicial, não tinha? Bom, esquece tudo aquilo lá. Se entrou nessa condição de gap, a gente vai o quê? Vai esperar fechar o primeiro candle de 15 minutos, né? Se for uma operação de compra, pegar a mínima desse candle e deixar uma folga de 50 pontos. Se for uma operação de venda, o inverso. Esperar fechar aquele candle, verificar a máxima que ele fez, 50 pontos acima. Isso é o stop inicial da operação quando abrir com gap. Próxima regra para movimentação de stops, day trade. Operação de compra, por exemplo, avançou 90 pontos, mas o candle ainda está em formação. O que eu faço? Chegou em 90 pontos, eu já levo o stop lá para o 0 a 0. Fechou o candle com 50 pontos ou mais de lucro, eu já deixo o stop aí pelo menos 50 pontinhos aí na zona de lucro. E aí, a partir daí, eu vou candle a candle, né, sempre melhorando o stop, né, levando sempre, no caso de compra, para cima, abaixo de cada candle anterior. Também sempre esse conceito de folga de 50 pontos, pessoal, eu deixo sempre, tá? Quando eu colocar uma indicação, compra acima de ou venda abaixo de, vocês sempre podem considerar desse valor que eu coloquei acima de ou abaixo de uma folga de 50 pontos, a menos que eu especifique valor exato. Se eu não especificar valor exato, considerem sempre essa folga de 50 pontos. Por que eu deixo 50 pontos? Que é para evitar a gente não consegue, mas para minimizar aqueles falsos rompimentos, aquelas falsas entradas que ameaça aí, depois volta tudo, né? Então, para minimizar um pouco essa chance desses violentos na entrada, eu procuro deixar essa folguinha de 50 pontos. Depois vou ajustando candle a candle, né, sobre a mínima ou máxima, dependendo da direção da operação. Aí, uma outra regra semelhante àquela situação lá do swing trade, inversão de movimentos. Comprei, está aqui o meu objetivo, formou aqui uma possibilidade de topo, começar a voltar. O que eu vou fazer? Sinal de topo, stop aí 50 pontos abaixo desse sinal aí de folga. Ou seja, eu vou tentar proteger pelo menos parte do meu lucro. E se ainda não estiver no lucro, paciência. Eu vou, de qualquer forma, aí, eu vou também, mesmo no prejuízo, minimizar aqui as minhas perdas. E nesse caso de inversão de movimento, pode também, se quiser, utilizar aí o gráfico de 5 minutos, né? Porque aí a ideia, aí, se começa a trabalhar numa direção contrária, como é day trade, a gente tem que sair da operação aí o quanto antes. Depois, quando estiver chegando no objetivo, com pelo menos 70 pontos de distância do objetivo, eu tiro o gráfico de 15 minutos e começo a fazer todo o acompanhamento, seguindo essas regras acima, porém pelo gráfico de 5 minutos.
para não deixar aí aquela sensação do famoso quase, né? Estava indo bem, chegou perto do objetivo, depois voltou tudo, né? Então, para não deixar voltar muito, a sugestão, quando tiver 70 pontos perto do gain, faz o acompanhamento lá pelo gráfico de 5 minutos. Deixa eu só ver aqui, antes de continuar aqui, tem mais algumas perguntas que eu estava deixando para trás. José, tem como receber por e-mail suas indicações no Swing Trade? Olha, José, como eu comentei, tem um relatório que eu preparo todo dia chamado Call, né, que eu mostrei agora há pouco, né? Nesse relatório tem aquelas indicações do Fique de Olho, e a melhor forma, independentemente de e-mail também, para você saber o que eu estou visualizando, entrar aqui na página da carteira direcional e olhar aqui o Fique de Olho. Para amanhã, por exemplo, eu tenho 3. Uma possível venda com Cyrela e 2 compras, uma com Energias Brasil e outra com Banco Itaú. Esses são os de olhos para amanhã. Eventualmente, pode até durante o dia aparecer mais alguma coisa que eu venha visualizar. Se aparecer, eu faço a comunicação pelo fórum e depois atualizo aqui na página. Então você pode olhar por aqui também. Porque o que eu comentei no início, ficar esperando sair aquele operando com você, né, é muito em cima. Muitas vezes, quando sai a operação, o preço já passou daquele ponto. Então, a ideia é que vocês olhem essas operações aqui e consigam se programar com antecedência. Isso, swing trade. Agora, day trade não adianta. Tem que ter aquele tempo aí para se dedicar aí, porque day trade é adrenalina pura, né? Tem que ter o full time mesmo para poder acompanhar. E é bastante importante que quem for fazer o day trade, seguindo ou não a carteira direcional, mas que quiser seguir pelo menos essa orientação aqui, esse setup que eu estou passando, que compreenda bem essas mudanças de stop. Por quê? Os pontos de entrada, objetivo e stop, eu sempre coloco lá no fórum. Seja através de um post que eu mesmo estou abrindo, seja respondendo aí, alguém fez alguma pergunta do Mini, se eu estou visualizando alguma situação de compra ou de venda, já na resposta eu já coloco esses pontos. Porém, o fórum ali ele não é só day trade com mini índice. Ali a gente tem operações ali de tudo quanto é tipo. Além disso, eu fico colocando notícias, né? Fico fazendo atualizações, um monte de outras coisas em paralelo. Então, não consigo ficar ali monitorando o passo a passo do day trade. Tá? É importante que depois que vocês entrem na operação, que vocês, a partir daí, saibam fazer as mudanças de stop por essas regras. Para isso também precisa conhecer um pouco de análise gráfica. Por quê? Como que vocês vão identificar, quem não conhece, o que é um sinal de topo, de inversão de movimento, por exemplo? O que é um sinal de fundo? Então, se não tiver essas coisas bem compreendidas, fica um pouco difícil para conseguir administrar o trade depois que ele deu a entrada. Entrada, entre aspas, é até fácil. Agora, o mais importante é conseguir sair de lá no momento certo e preferencialmente com lucro. Deixa eu ver mais algumas colocações. Montenegro, qual é o meu canal do YouTube? Deixa eu escrever aqui novamente, para quem chegou um pouquinho depois. Meu canal do YouTube. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. YouTube, peraí. Vamos lá. YouTube, Evandro Espaço Lima. Então, para quem chegou um pouquinho depois, está aí o meu canal do YouTube. Essa palestra também, a hora que a gente terminar, vou fazer o upload para lá. Continuando, vamos lá. Bom, então, a última regra que eu falei, deixa eu ver aqui, 70 pontos, tá? Apertar pelo gráfico de 5 minutos. Aí também, uma situação aí, você entrou numa operação, não vai nem para cima nem para baixo, começa a andar de lado. Nessa situação, começou a andar de lado, não foi nem para cima nem para baixo, a ideia é sair a mercado e esperar uma nova oportunidade, seja no sentido de compra ou de venda. Aí alguém me perguntou um tempo atrás, fala, tá bom, e quantos candles precisam ser fechados para que a gente considere que está de lado? Então, estou considerando lateralização sempre a partir de 4 candles no gráfico de 15 minutos, que vai dar aí um período aproximadamente aí de 1 hora, né? Ou mais de 45 minutos. Na formação do quarto candle a gente já pode enxergar melhor ou confirmar que está andando de lado. Então, lateralizou,
saída a mercado. E aqui uma regra que eu criei recentemente, chamado candle seguinte. Embora a gente tenha aqui essa regra dos 90 pontos, que a gente já consegue proteger aí a operação com 50 pontos de lucro, mas tem várias situações que a operação não engrena. Ela começa, vai a 70, 80 pontos, mas não chega lá nos benditos 90 pontos. E aí, o que eu faço aí? E às vezes ela pega depois, vai para o sentido contrário aí, e acaba batendo aquele stop, a gente fala, puxa vida, que chato, né? Cheguei a ter 70, 80 pontos de lucro e estou saindo no loss. Não tem como a gente tentar proteger um pouco essas operações? Aí eu criei essa regra do candle seguinte, que seria o início de movimento. Então vamos supor, eu comprei candle azul. Começou a formar um candle de outra cor, eu aperto lá o stop pelos 5 minutos ou tento sair zerado da operação. A operação não engrenou. Depois se viu ali na paciência. É uma regra para tentar aí, minimizar aquelas entradas que não emplacam. Aí praticamente com todas essas regras, a gente já está aí numa condição de pouquíssimas operações na prática saindo no stop. Quem pega esse relatório aí da carteira e olhar que as operações de swing trade, aqui tem todas elas desde o início do ano, vão ver que foram muito poucas operações que a gente saiu aí no prejuízo com elas. Não foram lucros aí tão grandes, mas foram bem poucas operações que deram prejuízo. Tudo que está aqui como win, em azul, são operações que a gente saiu com lucro, e em branco, o que não deu certo, né? Tirando aqui ativos, né? Ok, aqui é uma operação que deu prejuízo, mas a grande maioria das operações, com tanta regra que a gente tem conseguido um resultado aí bastante satisfatório aí nessas entradas. E uma última regra, também que eu achei interessante colocar, por quê? Porque já aconteceu daqueles movimentos bastante fortes, né, mas não chega lá no objetivo, às vezes não candle só, né, que ele vai lá, dá aquela pancada forte de 200, 300 pontos, né, e aí depois devolve tudo no mesmo candle ali. E eu saio ali apenas com aqueles meus 50 pontinhos, por exemplo, pela regra dos 90 pontos. Legal, saí no lucro, todo lucro tem que ser comemorado, né, mas puxa vida, cheguei a estar ganhando 200, 300 pontos aí e fiquei só com 50, né? Poderia ter ficado com um pouco mais, né? Não tem como tentar segurar parte aí desses movimentos mais fortes, mesmo que eu não chegue no objetivo, parte aí desse lucro para não deixar voltar tanto. Então o que eu criei aí? Criei a partir de 150 pontos de avanço, né? Já deu 150 pontos de lucro, independentemente dessas regras acima aqui, 50% do lucro você já deixa protegido. Avançou 150 pontos, se o stop não tiver pelo menos com 75 pontos de lucro, leva o stop lá para 75 pontos. Avançou 200 pontos, 100 pontos já é de vocês, ou seja, é uma regra que eu criei também para proteger essas situações de movimentos mais fortes, né? Não deixar devolver tudo para o mercado. Tudo bem, não peguei todo aquele lucro, mas pelo menos metade dele eu embolsei. Então, mais uma regra nova, eu não me lembro se essa regra já tinha no mês passado, eu acredito que não, né? Ela surgiu aí nesse último mês. Então, essas regras a gente está sempre aprimorando, modificando, né? De modo a otimizar esses resultados. E aqui, no relatório, a gente tem todas as operações, né? Aqui as operações que estão abertas de swing trade nesse momento, apertei o stop de todas elas, pela condição de mercado que eu comentei no início da palestra aí, esse momento difícil que a gente está vivenciando, então, por essa condição de mercado aqui, eu tô bastante aí com o freio de mão puxado, então apertei bastante os stops, né? Essa daqui, equatorial, a gente já garante aqui na carteira 95% de lucro, e as outras aqui o stop ainda está na zona de prejuízo, porém um prejuízo aí menor do que aquele prejuízo aí inicial aí da operação. Então, se por algum motivo não der certo, eu não vou perder tanto quanto foi calculado no início. Aqui, todas as operações encerradas desde o início do ano, isso daqui já está virando um pergaminho, mas é interessante que aí vocês têm um histórico aí de todas as operações que foram feitas, né, desde que a gente começou. Sempre gosto de colocar todas elas para que vocês vejam o que a gente acertou,
o que a gente errou, e a ideia é deixar tudo documentado para quê? Para que a gente continue trabalhando em cima, né? E sempre aí revendo aí o que não está dando certo aí e procurando sempre melhorar e levar esse resultado cada vez mais para cima. E para fechar, né, o que eu já tinha mostrado no início, aqui está o gráfico aqui, o desempenho da carteira nesse ano aqui de 2015, nesse momento aqui a gente com 21,5% de valorização, né, ganhos reais mais brutos, e aqui o desempenho do IBOV em torno de 5% nesse ano aqui de 2015. A ideia não é necessariamente bater o IBOV, pessoal, a minha meta não é essa. A minha meta o que é? Ganhar dinheiro. Por isso que eu gosto de deixar essa carteira aqui, eu sempre zero ela no início do ano e chegar lá no fim do ano, lá no Natal, tá com o saco aí do Papai Noel bem gordo. Digamos assim, que o IBOV começa a bombar. Fecha em um determinado ano 50% de valorização. E a minha carteira fecha com 30%, com 40% de ganhos. Eu vou ficar triste? Não, não vou ficar triste. Ganhei dinheiro, isso é o que mais me importa. Mas o IBOV subiu 50%, você só conseguiu 30%, 40%, não tem problema. Eu vou ficar feliz da vida se eu conseguir esses 30%, 40%. Eu não estou querendo bater o IBOV. O que eu estou querendo é ganhar dinheiro. Por isso que eu estou colocando essa carteira aqui de forma direcional, trabalhando aí nos dois sentidos. Em contrapartida, se o IBOV aí despencar, perder 30% aí no ano, eu quero estar com a minha carteira positiva. Aconteça o que acontecer, meu objetivo aqui é ganhar dinheiro. Então, não estou muito preocupado aqui se o IBOV vai subir mais ou menos. Se está subindo, ok. O IBOV está subindo, eu também quero estar subindo, claro. Se vou subir mais do que ele ou não, vai ser vai ser em função daqueles ativos que eu acabei escolhendo. Eu não tenho toda a variedade de ativos que compõe a carteira teórica do IBOV. Por isso, o IBOV começar a andar para trás, como aconteceu ano passado. Ano passado a gente não tinha day trade, a gente tinha apenas swing trade. A gente teve, falando de cabeça aqui, se não me engano, 17,5% de valorização contra 15,5% de perdas aí do IBOV. O IBOV foi lá para trás, um descolamento imenso. Mas, mesmo que eu não tivesse ganhado tanto, tivesse ganhado aí um pouco menos, o que eu não queria era terminar o ano no negativo. Eu não vou ficar nada contente, por exemplo, ano passado o IBOV perdeu 15,5% e eu fechei com a minha carteira menos 5%, menos 10%. Nossa, que maravilha aqui. Consegui bater o IBOV. Consegui, mas o resultado final foi perda de grana. Então, o propósito dessa carteira é o quê? É conseguir ganhar dinheiro. Por isso que eu procuro ser bastante seletivo e tenho essa flexibilidade de poder operar nos dois sentidos, tanto na compra quanto na venda. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Para aumentar a tela, sim, clica na tela e dá o full screen. Depois, Alessandro Redex mostra no gráfico para ficar melhor. Precisaria a gente ver exatamente mostrar qual gráfico, né? Carlos Eric, 15 minutos se não é grande, se não é um tempo muito longo para fazer day trade. Olha, Carlos, eu já experimentei uma infinidade de tempos gráficos. Eu, Evandro especificamente, o tempo que eu consegui trabalhar de forma mais confortável foi o gráfico de 15 minutos. Que a gente consegue trabalhar de forma um pouco mais tranquila, não fica gerando operação de minuto em minuto, né? Então dá para a gente se programar com um pouco mais de tranquilidade. Então eu acabei me identificando com esse tempo gráfico, mas tem pessoas que trabalham com períodos menores. Já tentei trabalhar com um minuto, com outros tempos aí, e não deu muito certo para mim. O tempo que eu consegui me identificar bem foi com uns 15 minutos. Tem até um outro setup que eu estou desenvolvendo também, eu fiz uma palestra recente, chamado Candlestick. Em dias de movimento bastante direcional, é um setup que tem se mostrado bastante lucrativo. Eu, especificamente, também estou utilizando esse setup de forma ainda experimental em alguns day trades com ativos
com bons resultados. Por exemplo, ontem e hoje eu consegui um bom resultado aí com o Raia Drogasil por esse setup de candlestick, mas é um outro setup que não tem nada a ver com esse daqui, que eu estou seguindo aqui com as regras da carteira, né? Mas também baseado sempre em gráfico de 15 minutos. Então é um tempo que eu me identifiquei. Depois, vamos lá aqui. Tá, eu vou pegar aqui só para mostrar o estudo que eu fiz para o mini índice de amanhã. Então vamos voltar aqui para o gráfico. O INQ15. Aqui está o gráfico de 15 minutos. O que eu faço quando eu vou preparar esses estudos? Primeiro passo, eu dou uma olhadinha aqui no gráfico diário. Então está aqui o gráfico diário para verificar o que aconteceu no índice. Bom, perceba aqui que ele foi para cima ou foi para baixo e acabou fechando mais ou menos aqui no meio, né? Com candle assim, quase que um candle de equilíbrio, né? Ou seja, pelo diário eu estou totalmente aqui sem referência, né? Se isso daqui está propenso a subir ou está propenso a cair. Mas eu dou sempre uma olhada primeiro no gráfico diário. Então por aqui, especificamente hoje, ele não me disse muita coisa. Aí eu venho aqui para o intraday. Aí eu começo a mapear pontos importantes aqui nos meus estudos. Eu estou aqui no gráfico aqui de 15 minutos, né? Deixa eu aproximar um pouco mais o zoom, para mais ou menos vocês entenderem aqui o meu pensamento. É claro que eu não vou conseguir passar muita coisa. Aqui tem uma média móvel em azul, que é uma média móvel de 200 períodos, né? Que é uma média que eu considero também, independentemente do tempo gráfico, em todos os estudos que eu faço. E ela funciona bem também como um limitador aí, tanto no day trade, também nesse gráfico de 15 minutos. Então, aqui para cima, pouquinho antes dessa resistência de 53.960, tem a bendita média de 200 para me atrapalhar. Aqui eu tenho uma linha de tendência de baixa que formou, né? Então, se for para comprar, eu vou esperar primeiro sair dessa região de encrenca. Romper essa LTB, romper essa outra resistência e romper aqui os 53.960. Ou, se quiser ter uma garantia melhor, 54.070 pontos. Então, eu posso ter um start aqui acima de 53.970 ou acima de 54.070, se for para comprar. E aqui a expectativa de alta, baseado aqui mais ou menos nesse último movimento anterior, na realidade também eu procurei o quê? Colocar um valor intermediário. Aqui a gente tem duas resistências importantes no mínimo, 54.275 e 54.540. 54.400 é o valor ponderado aqui entre as duas resistências. É o objetivo que eu vou tentar trabalhar no sentido de compra. Então dá para fazer essa operação de forma um pouco mais tranquila se o mercado amanhecer de bom humor. Tá. Em contrapartida, ele acabou formando na parte da tarde esse triângulo aqui de baixo, esse triângulo descendente, que é uma figura de queda. E com esse candle aqui pesado, querendo setar aqui para baixo. Se continuar dessa forma, perdendo aqui esse suporte 53.650, ele vai acionar aqui esse triângulo de baixa, que tem toda essa altura aqui até os 54.070. Para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, né, essa figura triangular se romper, projeção altura da figura para baixo. Conciliando com os suportes, né, a gente vai cair mais ou menos nessa região aqui de 53.300 pontos, que é o meu objetivo de queda. Então está aí o porquê da entrada nesse ponto, o porquê do objetivo nesse ponto, né? E os porquês também, se o mercado amanhecer de bom humor, onde que eu vou tentar comprar. O mercado ainda não abriu, a gente não sabe como é que vai se comportar amanhã. Então esse é o primeiro estudo que eu tenho aqui para o mini, né? O restante, conforme o mercado se movimentar, aí através do fórum a gente vai passando aí essas operações. Marcelo Bauru, como seria o pagamento do imposto no mini índice? Sim, é mensal como o pagamento em ações. Código, se não me engano, falando de cabeça, 6015, né? Você vai preencher um DAF, né? Somar todas as operações que você fez no mês. Day trade é 20% e swing trade 15% do lucro. Se tiver com prejuízo nas operações, esse prejuízo pode ser levado para o mês seguinte. No caso, operações de swing pode ser levado para o ano seguinte, desde que formado no imposto de renda, na declaração de ajuste. Day trade não dá, day trade tem que zerar dentro do mesmo ano. Vamos lá.
JH Física. Por onde altera os stops? Pelo ícone A de alterar o lado da compra ou da venda? Como que é a pergunta aqui? Toda vez que eu tento alterar, o HB informa que o status da ordem não pode ser alterado. Possivelmente, JH, você pode estar com algum problema no preenchimento da boleta. Todo mês também a Rico ela faz palestras específicas, né, sobre a plataforma da Rico, onde é mostrado cada boleta como você preencher. Mas para você ter uma orientação precisa de bate-pronto, qual que seria a ideia? Você já numa situação real, dá uma ligadinha no atendimento, né, para alguém fazer passo a passo com você. Eu acredito que você possa estar com alguma dificuldade no preenchimento. Mas de qualquer forma, para cancelamento de ordem e abrir outra, eu sempre faço pelo alteração de ordem. Eu clico lá no alterar, ele me abre ali para preencher uma nova ordem, eu coloco, quando eu dou enviar, automaticamente ele cancela a anterior e efetiva a nova. É assim que funciona. Agora, se ele está dando essa informação para você, possivelmente tem algum problema no preenchimento da sua boleta que está impactando aí nessa modificação. Sim, essa ferramenta do imposto de renda, bem lembrado aqui, Alessandro, te passa tudo aí para te facilitar. Alex Pedro, quando faz alterações no stop, paga corretagem por cada... Não, você não paga nada. Você pode abrir quantas ordens você quiser. Você só vai pagar corretagem a partir do instante que a sua ordem começou a ser executada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até numa situação assim mais absurda. Digamos que você tenha uma operação de swing trade, né, com validade para 30 dias e um papel aí com uma liquidez mais difícil, e você execute um pouquinho dessa ordem hoje, um outro pouquinho amanhã, e leve uma semana para executar toda a sua ordem, mas foi uma ordem só dentro da validade que você colocou. Você só vai pagar uma corretagem. Não importa aí que demorou para ser executado, dentro daquela ordem você só paga uma corretagem, que é uma dúvida que muita gente tem também, né? Se executou parcial, depois executou mais um pedacinho, você vai pagando cada pedaço da ordem que foi executado. Não, você só paga uma corretagem por cada ordem. Enquanto ela estiver aberta, não importa quanto tempo ela fique. E também esse tipo de dúvida, aquela palestra da plataforma Rico é bastante esclarecedora. Marcelo Bauru, vamos lá, não, ele confirmou exatamente isso, valeu. Evandro, no final da palestra você pode dar uma olhada na Eternit para o longo prazo? Posso. Mas antes de eu olhar na Eternit, pessoal, sei que a gente já está um pouquinho adiantado aqui no horário, deixa eu... eu falei que eu estou com 3 de hoje para amanhã, Cyrela, Energias Brasil e Banco Itaú. Por que eu estou visualizando venda com Cyrela e compra com os outros dois? Começando aqui pela Cyrela. Por que eu estou enxergando venda com a Cyrela? Bom, primeiro, Cyrela aqui, ela vem de uma forte tendência de baixa. Então, se está em tendência de baixa, faz todo sentido pensar em operações de venda. Aí, chegou aqui nessa região aqui, próximo aqui do suporte 9,95, ela começou a fazer uma pequena lateralização. Se ela confirmar topo aqui, vai aumentar bastante o risco dela retomar a tendência de baixa. Então, se ela confirmar topo nessa região, eu vou entrar com uma operação de venda apostando nessa tendência de baixa que está seguindo. Esse é o porquê que eu estou entrando aqui que eu tenho de olho com venda em Cyrela. Ela está bastante de lado aqui nesses últimos dias, né? Porém, qualquer escorregãozinho que ela dê aqui e confirme topo, ela está com um caminho aberto aqui para retomar a tendência de baixa. Depois, Energias Brasil. Por que eu estou pensando em compra com Energias Brasil? Bom, no médio prazo, a Energias Brasil aqui continua aqui em tendência de baixa. Subiu, corrigiu, mas não perdeu esse último fundo, subiu até aqui os R$12, fez um processo de correção até 10,37, não perdeu aqui esse último fundo aqui nos R$8. Agora volta a subir em 11,70 e começa a dar um pouquinho de lado. E começa a cutucar essa resistência aqui de 11,70. Se romper aqui esse 11,70, já abre o espaço aqui para retomar a tendência de alta. E logo na sequência temos R$12,
que é o atual topo histórico dela. Então faz todo sentido pensar numa possível compra com ela. Aí eu estou trabalhando com R$13 objetivo de alta, se não der certo, stop loss em 11,25. Então está movimento principal para cima, por isso que eu estou querendo comprar. Banco Itaú. Isso aqui falando tudo curto prazo, tá, pessoal? São três aí. A gente não tá olhando longo prazo. Já vou olhar a internet aí do... O que me perguntou? Foi a Rayana. Então, como é que ela está no longo prazo? Banco Itaú. Virou para baixo aqui no curto prazo, né? Fez esse fundo aqui em 32,39, subiu, formou uma resistência em 35,27, começou a corrigir, formou um fundo de 33,89 que, felizmente, aqui foi confirmado no dia de hoje. E aí, na sequência, se romper os 35,27, o que vai acontecer com o Banco Itaú? Vai reverter essa tendência de baixa para alta. Então, eu estaria pegando aqui exatamente no momento de reversão de alta para baixa. Aí eu vou trabalhar com o objetivo de alta 37,50, meu stop loss está aqui abaixo desse último fundo. Então aqui estão os porquês que eu estou colocando esses de olhos, tanto de compra quanto de venda. E agora, para fechar, vamos dar uma olhadinha aqui da dona Eternit, Ether3. Pergunta aqui da Rayana. Bom, diário aqui, gráfico muito feio. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico mensal. Demorando um pouquinho para carregar, mas vamos lá, deixa ele carregar aqui, peraí. Olha, Rayana, a Eternit tá em estado aqui de observação. Ela vem de uma boa tendência de alta aqui, né, até, digamos, metade aqui de 2011. Depois, ela começou a andar de lado, entre 2,80 até aproximadamente 4,15, 4,20, mais ou menos. Então, ela está exatamente andando de lado. Se ela perder esse suporte aqui na região de 2,80, o que ela vai fazer? Ela vai reverter toda essa tendência de alta, vai começar... O gráfico longo vai começar a virar para baixo, ou seja, ela vai entrar em tendência de baixa no gráfico longo. Então, a Eternit, se você eventualmente tiver comprado nela, é bastante interessante você deixar aqui um stop abaixo de 2,71, deixar um stop em 2,70, porque se perder esse ponto aqui, realmente aqui ela começa a se complicar. Aqui a gente percebe de forma bastante clara tendência de alta, aqui o início de um processo de uma eventual reversão para baixo, né? E por ela estar cutucando o suporte, essa possibilidade de reversão aqui já começa a se materializar. Então, muito cuidado com isso. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, eu fiz o mesmo comentário para Gerdau. Só fazer um pequeno parênteses também. Aqui a gente tem o gráfico longo da Gerdau, também por um bom período aqui até o subprime, tendência de alta, né? Começou a desandar aqui o início de tendência de baixa, até que chegou num suporte bastante importante aqui na região entre 9 até os R$8. E eu alertei aí para algumas pessoas, né, pessoal do fórum aí, em alguns chats que eu fiz aí recentemente, falou, olha, muito cuidado, pessoal, com essa região de R$8. Se a Gerdau perder esse nível aí, é para jogar a toalha, né? Quem opera a longo prazo aí é para pular fora. A gente não pode deixar isso acontecer, quem opera a longo prazo. Vocês veem aqui, a Gerdau aqui, 6,89, está voltando ao nível de preço de 2004, ou seja, de 11 anos atrás. É indiscutivelmente longo prazo. Não faz sentido uma ação que chegou a valer aqui R$36, deixar voltar aqui para R$6. Então, essa proatividade tem que ser feita sempre, né? Sempre acompanhar aí, não diariamente, que opera a longo prazo, mas de tempos em tempos, e olhar sempre para onde o gráfico longo está apontando. Manter a posição comprada, né, ou manter na carteira, enquanto o gráfico longo estiver apontando para cima. A hora que o gráfico longo mudar de direção, pula fora e procura uma outra empresa para investir. E como que vocês vão ficar sabendo a hora de pular fora?
olhar sempre o último fundo principal, né, para colocar o stop de longo prazo. Se bater nele, aí desfaz a posição e com o valor dessa venda entra numa outra ação aí que continue se valorizando. Para quem fez isso daqui, por exemplo, digamos aqui com a Gerdau, aqui, em torno de R$18 mais ou menos seria a região para pular fora. Digamos em 2009. Tá, poderia colocar o meu capital aonde? Sei lá, deixa eu ver aqui algum ativo longo. Vamos ver a Raia Drogasil, como é que ela estava aqui nesse período. Vamos ver se não vai ficar meia hora para carregar também, né? Agora que eu comecei a chamar o gráfico, ele está com um pouquinho de lentidão, mas vamos ver se ele carrega aí. Só para mostrar aqui, que isso é uma coisa importante também para mostrar para vocês. Ok. Se eu tivesse naquele momento, por exemplo, saído de, aqui em 2009, saído de Gerdau e entrado, por exemplo, em Droga Raia, que naquela época estava custando aqui R$4,60, olha quanto que eu já teria ganho nesses últimos anos de 2009 para cá. E se eu não fiz nada, tá aí o resultado, né? Insisti com uma ação que mudou de direção, continuei posicionado com ela, hoje ela voltou ao nível de preço de 11 anos atrás. Então tem que ter sempre esse cuidado. Então, pessoal, a gente acabou passando novamente aqui um pouco do horário, né? Não tem jeito, sempre acabo estendendo um pouquinho mais no horário, mas é uma palestra que a gente repete sempre aí, toda virada de mês, né? Para passar o que aconteceu no último mês. Então, mesmo para quem participou no dia de hoje, ou quem já participou das outras, é interessante que vocês participem aí regularmente, porque a gente sempre tem novidades aí, e é importante que vocês peguem sempre essas coisas que mudaram de um mês para cá. Para quem chegou um pouquinho depois, como eu comentei, eu vou fazer um upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, né? Então, logo mais tarde à noite, ou mais tardar amanhã cedo, já vai estar disponível também para que vocês possam rever, quem perdeu o início da palestra, né? E semana que vem, fica o convite para vocês também, eu vou fazer uma palestra aí para quem é cliente da Rico, que opera pela plataforma gráfica TradeZone. Eu vou fazer uma palestra especificamente sobre o gráfico de vocês. Não é o gráfico que eu utilizo, né? Mas eu acho bastante importante que vocês consigam aí entender bem as funcionalidades dessa ferramenta, que é uma ferramenta também bastante completa, né? E é principalmente gratuita para vocês. Sei que hoje, aí, de vez em quando, acontece algum problema pontual, mas problemas pontuais, pessoal, ocorrem mesmo, tá? Até com a minha plataforma, que é uma plataforma com broadcast, de vez em quando eu também tenho problemas, né? Então, infelizmente, aí são coisas que acontecem, sei que a gente fica chateado, principalmente quando acontece aí no meio de uma operação, né? Mas a gente está trabalhando aí para que a coisa funcione a contento aí o quanto antes. Mas é como eu falei, uma ótima ferramenta e a gente precisa saber manuseá-la. Então fica o convite para vocês, vocês deem uma olhada depois na grade de palestras. Semana que vem eu vou fazer com vocês a palestra específica sobre a plataforma de vocês. Valeu pela presença, pessoal, obrigado. Dúvidas que possam surgir, podem me procurar também no fórum a partir de amanhã. Boa noite aí, até mais.